Voltei com o catecismo na página 95, onde eu parei. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês que estão chegando agora. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que não têm consciência nem sem os outros e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Resumindo, o que Cristo confiou aos apóstolos, esses o transmitiram por sua pregação e por escrito sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações, até a volta da gloriosa de Cristo. A sagrada tradição e a sagrada escritura consistem em um só sagrado depósito da palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a igreja peregrina contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas, em sua doutrina, vida e culto. A igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Graças ao seu senso sobrenatural de fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente e viver dele com mais plenitude. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da Igreja, ao Papa e ao Bispo em comunhão com ele. Artigo 3. A Sagrada Escritura. Cristo, a palavra única da Sagrada Escritura. Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Na condescendência de sua bondade, Deus para revelar-se aos homens, fala-lhe em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus expressas em línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Lembrai-vos de que é uma mesma palavra, a palavra que Deus está presente em todas as Escrituras. É o mesmo verbo que se ressoa na boca de todos os escritos sagrados. Ele que, sendo no início, Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por isso está submetido no tempo. Por esse motivo, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como venera também o corpo do Senhor. Ele não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomando na mesa da palavra de Deus e do corpo. Na Santa Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, no livro sagrado, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e fala com eles. Inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas, que estão contidas e são apresentadas no livro da Sagrada Escritura, foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados canônicos os livros completos do Antigo como do Novo Testamento, como todas as partes, porque é escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Ele tem Deus como autor e nesta sua qualidade foram confiados à sua própria Igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades
a fim de que, agindo ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores. Tudo é aquilo que ele próprio queria. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados, os hagiógrafos afirmam, deve ter sido tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse registrada nas Sagradas Escrituras. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo, para que as Escrituras não permaneçam letra morta. É preciso que o Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito e a compreensão das Escrituras. Temos que saber o que estamos lendo. O Espírito Santo, intérprete da Escritura. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar. É aquilo que Deus quis manifestar pelas palavras deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições de sua época e de sua cultura, os gêneros literários em uso naquele tempo, de modos estão correntes de sentir, de falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes no texto, que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou nos demais de outros gêneros de expressão. Por ser a Sagrada Escritura inspirada, há outro princípio de interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura permanecerá letra morta. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. O Concílio Vaticano indica 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Porém, a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que, a partir daí, têm a compreensão dela, consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira, consoante um adágio dos padres, Sacra Scriptura Principalius Ecclesias. Eu não vou ler porque eu não entendo. Mas vou traduzir aqui o que está traduzido. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Se segundo o sentido espiritual, aqui tem umas outras palavras que eu não vou ler também, porque eu vou ler só em brasileiro, no que eu sei falar. Se então tá escrito lá, eu não vou ler porque eu não sei traduzir, não sei falar, mas a tradução está aqui. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus,
e o Espírito Santo lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Aí tem mais um pouquinho escrito em palavras que eu não entendo, mas está depois a verdadeira, que está escrito a verdade. Segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à igreja, está atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entende-se a coesão das verdades da fé entre si e o projeto da total revelação. Depois está o sentido da Escritura. Segundo a antiga tradição, podemos discernir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a riqueza, a leitura viva da Escritura na igreja. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese, que segue as regras corretas da interpretação. Deve ser fundado no sentido literal. O sentido espiritual, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. O sentido alegórico podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal de vitória de Cristo, da vitória de Cristo, e também do batismo. O sentido moral, os acontecimentos relacionados na Escritura devem conduzir a um justo agir. Eles foram escritos como advertência para nós. O sentido anagógico, podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo em grego a nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal de Jerusalém celeste. É sinal da Jerusalém celeste. Eu vou parar, meus irmãos, porque eu já li. Que é hora de parar mesmo. Parei aqui, depois eu volto para continuar.